Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O vídeo de hoje é um pouco diferente daqueles que a gente costuma abordar aqui no canal, né? Em geral, nós tratamos de matemática universitária ou então algumas curiosidades que envolvam, né, a matemática universitária. Mas hoje eu quero falar um pouco de uma questão que apareceu no último Enem, né, no Enem de 2024, né, e gerou uma certa polêmica nas redes sociais. Tanto que ela rendeu reportagens de grandes agências de notícias, né? Como o Globo, UOL, Terra. E eu quero falar um pouco sobre esse assunto, sobre essa questão em específica, né? E lançar uma pergunta no ar, né? Não é uma afirmação, é literalmente uma pergunta, né? Será que essa polêmica toda envolvendo essa questão de matemática, será que isso exemplifica, né, a falência do novo ensino médio? Por que eu pergunto isso? Porque o novo ensino médio foi implementado há alguns anos atrás e agora as primeiras turmas que iniciaram esse novo ensino médio estão saindo do ensino médio, né? Então, por isso que eu resolvi trazer essa questão e falar um pouco com vocês sobre isso, né? Enquanto isso, eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos e, se puder, vire membro do canal, que isso nos ajuda bastante. Tá? Então vamos lá. Qual foi então toda a questão ah, que, que deu essa polêmica toda, né? Então a questão era o seguinte: ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Tá? Então, ele fez 4 provas durante um determinado período. Para ele saber a média, ele deveria ter somado essas 4 notas e dividido por 4. Em vez de dividir por 4, ele se enganou e ele dividiu por 5. Quando ele dividiu por 5, a média que ele obteve, então ele pegou a soma das notas, dividiu por 5, ele conseguiu um número. Esse número que ele conseguiu foi uma unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada de maneira correta. Então, se ele tivesse pego as 4 notas, dividido por 4, ele teria tido a sua nota final, né? A sua média, a sua nota. Mas ele dividiu por 5. E quando ele dividiu essa soma por 5, o que ele obteve como resultado foi um ponto a menos do que ele deveria ter, do que deveria ser, do que era a nota verdadeira. Tá? E o que é que a questão pedia? Qual é o valor correto das médias desse estudante? Essa era a pergunta. Tá? Então, a média verdadeira é 4, 5, 6, 19 ou 21. Tá certo? E aí começou todo. Essa questão gerou algumas frases, algumas afirmações, ou algumas perguntas, alguns questionamentos, especialmente questionamentos. Né? Então, o primeiro é o seguinte: cadê o resto? Ou seja, a pessoa que escreveu isso aqui, o que ela pensou? Estão faltando informações. Só com essas informações que estão aqui, eu não consigo resolver a questão. Tá? Essa foi a primeira. A segunda, como você quer que eu saiba? Né? Aqui tem um palavrão, por isso que tem essa tarja branca aqui, ó. A pessoa está questionando o seguinte, pelo jeito, para escrever um palavrão, ela estava meio irritada com essa questão, né? Ou seja, qual que é a questão aqui? Parece que não tem número suficiente, parece que não tem dados suficientes para você responder essa questão, tá? Outras coisas que aconteceram, tá? Isso aqui é um print da reportagem do site da Globo, do G1, que eu vou deixar aqui na descrição depois, se você quiser ler a reportagem completa, né? Então, alguns questionamentos que surgiram. Outro questionamento, isso é conteúdo, questionamento não, isso é uma afirmação, isso é conteúdo de faculdade. Meu amigo, você não tem ideia do que é conteúdo de faculdade. A pessoa que escreve isso não tem noção do que é a faculdade. Faculdade é outro patamar. A faculdade está muito acima. Outro questionamento, a gente acabou de ver, como é que você quer que eu saiba? E essa terceira que a gente viu lá na primeira questão é, cadê o resto da questão? Então, quando você olha para isso daqui, aparentemente, realmente estão faltando dados. Parece que a questão é confusa e tudo mais. Porém,
Esse tipo de questão, especialmente as questões do Enem são um modelo disso, elas não estão preocupadas com o conteúdo, elas estão muito mais preocupadas com interpretação. Tá? E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Aqui não é uma questão de estar faltando dados, aqui é uma questão de falta de interpretação. Então, a falta de leitura de uma maneira calma, de uma maneira pausada. Parece que nós perdemos isso durante o nosso ensino fundamental e o nosso ensino médio. Essa capacidade de você ler as coisas de maneira devagar, com velocidade reduzida. Então, olha só, comece, se tem vírgula, se tem um ponto final, é para você dar pausa na leitura. É para isso que existem esses elementos da escrita. Então, olha só, veja, ao calcular a média de suas notas em 4 provas, vírgula, pera lá. Então, ele fez 4 provas e com isso ele obteve uma média. Como é que você calcula a média de 4 provas? Você soma as 4 notas e divide por 4. Ora, até ali você já tem uma informação importante. Então, essa é uma coisa que você escreve. Então, você escreve lá a nota da primeira prova, mais da segunda, mais da terceira, mais da quarta prova, dividido por 4. Isso é a minha média. É assim que você calcula a média. Tá? Então, quando ele foi calcular, o estudante, por engano, dividiu a soma das notas por 5. Você fala, então ele devia ter pego as 4 notas, dividido por 4, mas o que ele fez? Ele somou as 4 notas e dividiu por 5. Quando ele fez isso, ele obteve uma unidade a menos do que deveria ser. Isso aqui já são dados suficientes para você resolver esse problema. Você quer ver? Olha só, essa aqui foi uma resolução que eu fiz enquanto eu estava esperando o meu filho sair do basquete. Eu estava lá sentado esperando meu filho sair do basquete, abri o portal do G1 e tinha essa notícia lá, dessa questão polêmica do Enem. Peguei minha mochila, peguei uma folha de papel, peguei uma caneta e rascunhei. Então, olha só, o que dizia a primeira frase? Né? A pessoa não fez 4 provas? A pessoa fez 4 provas. Então, tá aqui, ó, prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Cada prova, ela teve uma nota. Se você soma essas 4 notas e divide por 4, você tem a sua nota final. Tá vendo por que é importante que você utilize letras na matemática? Letras, especialmente na álgebra? Lembra quando você estava lá na escola resolvendo aquele monte de equações algébricas que você achava, isso daqui nunca vou utilizar para nada? Isso daqui não serve para nada? Serve. Aquelas letras todas que a gente utiliza na matemática, elas são para quê? Elas são para representar quantidades ou desconhecidas, né, em geral desconhecidas, nesse caso aqui, as notas das 4 provas. Né, eu vi um comentário dizendo, como é que você quer que eu calcule se eu não sei as notas? Meu amigo, se você sabe as 4 notas, não tem questão. Você soma e divide por 4 e você vai achar a sua nota final. Mas não era isso que se queria. Né? A questão aqui era fazer uma interpretação. Era saber se os nossos estudantes sabem interpretar. Tá? Então, beleza. Então, a nota ela é dada pela soma das 4 notas das provas, dividido por 4. Esse 4 que está aqui, eu passei para o outro lado multiplicando. Ele está aqui dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando. Por que eu fiz isso? Eu falei, por que não fazer? Por que eu não posso fazer isso? Claro que eu posso fazer. Então, passei para o outro lado. Tá? Agora vem a parte do engano. Lembra que a pessoa, ela, por engano, dividiu por 5? Então, ela pegou as 4 notas, e dividiu por 5. E o que diz o exercício? Quando ela fez essa divisão por 5, ela teve uma unidade a menos do que deveria ser a nota dela. Ora, a nota que deveria ser foi calculada aqui em cima. Aqui foi calculada a nota. A nota deveria ter sido soma dividido por 4. Isso dá um certo número, que eu chamei de N, que é a nota. Então, quando ele dividiu por 5, ele obteve a nota, que deveria ser, só que uma unidade a menos. Então, esse 5 que está aqui dividido, eu também passo para o outro lado multiplicando. Quando eu passo ele para o outro lado multiplicando, fica 5N menos 5. Agora, olha só, pensa comigo. A soma das 4 notas não é igual a 4N? Foi isso que a gente deduziu aqui em cima. Mas, por outro lado, a soma das 4 notas é 5N menos 5.
Ora, este número e esse daqui são o mesmo. Se eles são o mesmo, é porque esses dois números aqui, ó, o 4n e o 5n menos 5, eles são iguais. Então, 4n é igual a 5n menos 5. O que eu faço agora? Tá vendo esse menos 5 aqui, ó? Passo lá para o lado esquerdo da equação com sinal de mais, pego esse 4n, passo para o lado direito com sinal de menos. 5n menos 4n dá n. Quando eu passei esse 5 para o outro lado, esse menos 5 para o outro lado, ficou 5. Pronto, meu n vale 5. Moral da história, então, ó, a resposta verdadeira era 5. Nessa tela aqui em especial, tem uma coisa que me chama muito a atenção. A pessoa aqui, ela literalmente, ela chutou. Ela chutou e, aparentemente, ela chutou 21 aqui. Por que 19 ou 21? Se fosse para chutar, seria o meu pior... Seria um chute descartado. Por que seria um chute descartado? Porque, em geral, não estou dizendo sempre, mas em geral, as notas elas são dadas de 0 a 10. Aí você fala assim, não, mas tem notas que são dadas de 0 a 100. Então, 21 é uma possibilidade, 19 também é uma possibilidade. Concordo com você. Mas tem uma coisa aqui que você tem que levar em consideração. Se você pega a soma das notas e divide por 4, ou pega a soma das notas e divide por 5, a diferença é de 1 ponto. Como a diferença deu só de 1 ponto, ao dividir por 4 e dividir por 5, logicamente, não pode ser 19 e não pode ser 21. Por quê? Porque o 4 e o 5, eles estão muito próximos. Eles estão muito próximos, né? Então, essa soma que você fez, como deu a diferença de uma unidade, né? Então, eu já deduzi aqui que 19 e 21 não poderia ser. Então, só poderia ser 4, 5 ou 6. Na minha, se era para eu chutar. Se era para eu chutar. Então, seria 4, 5 ou 6. Essas seriam as minhas escolhas. O 5 fica entre o 4 e o 6. E eu não sei o que os seres humanos têm, né? Mas, em geral, a resposta correta é a resposta do meio. Quando você está quando você tem em dúvida entre 3 possibilidades, em geral é o número do meio. Em geral, eu não estou dizendo que isso vale sempre, estou dizendo que em geral. Tem uma coisa que os elaboradores de questões têm, que eles em geral escolhem o número do meio. Então, se era para dar um chute, só pensando dessa forma, deveria se chutar assim. Só se você pensasse assim, tá? Sem fazer conta nenhuma. Mas essa é só uma forma de você resolver, e essa é a forma, essa que eu apresentei aqui, é a forma que todo mundo resolve na internet. Tem vários sites, vários canais que resolvem essa questão dessa forma. Mas tem uma forma alternativa de você resolver, que é o quê? Você analisar as possibilidades. Quais são as possibilidades que são dadas para você? Então, quais são as possibilidades de nota verdadeira? 4, 5, 6, 19 ou 21. Então, se você analisar as possibilidades, você vai começar a eliminar. Então, por exemplo, suponha que a letra A seja a resposta verdadeira. O que é a letra A? A letra A diz que a nota correta do estudante era 4. Muito bem. Se a média correta é 4, o que nós teríamos, então? Que quando você soma as 4 notas e divide por 4, isso dá 4. 4 não é a média correta? Então, a soma das 4 provas dividido por 4 tem que dar 4. De novo, pega esse aqui, pega esse 4, passa para o outro lado multiplicando, a soma das notas teria que dar 16. Então, será? Tirou 3 na primeira, 5 na segunda, depois tirou 2 e depois tirou um 6. Isso a soma dá 16. Essas seriam possibilidades de notas de prova, embora isso não seja muito importante. Né? Então, a soma das notas tem que dar 16. Tudo bem. Nesse caso, qual é a média incorreta calculada pelo aluno? A média incorreta, lembra que ele dividiu por 5? Então, ele pegou as 5 notas e dividiu por 5. Ora, pegar a soma das 5 notas e dividir por 5 é pegar 16 e dividir por 5. A soma das notas não deu 16? Deu. Quanto que dá 16 dividido por 5?
dá 3,2. Você fala, opa, 3,2 não pode ser a resposta. 3,2 eu não posso obter. Por que eu não posso obter 3,2? Porque 3,2 não é uma unidade a menos do que a média verdadeira. Lembra que ele deu essa informação? Quando ele dividiu por 5, o resultado que ele obteve foi uma unidade a menos do que a resposta correta. Se a resposta correta foi 4, então ao dividir por 5, o resultado teria que ter dado uma unidade a menos do que a média verdadeira. Mas para lá, 3,2 não é uma unidade a menos do que a média verdadeira. Então a letra A não pode ser a alternativa correta. Então vamos analisar o item B. Vamos supor que a média correta é 5. O que nós teríamos nesse caso? Que a soma das 4 notas dividido por 4 é 5. A média do aluno deu 5. Então, dividido por 4, deu 5. Isso dá o quê? Que a soma das notas das 4 provas é igual a 20. Mas lembra que ele se enganou? Quando ele se enganou, ele pegou a soma e dividiu, a soma das notas e dividiu por 5. A soma das notas não é 20? É 20. Opa, 20 dividido por 5 dá quanto? Dá 4. Percebeu? Ó? Essa nota, essa média falsa aqui, a média errada que ele calculou, é exatamente uma unidade a menos do que a média que nós supomos ser verdadeira. Ah, tá. Então o item B é a resposta correta. Ou seja, você não precisava ter feito esses cálculos que eu fiz aqui, ó, ou esses cálculos que as pessoas estão apresentando na internet. Essa daqui, né? Como eu já falei, tem vários canais, muitos especializados em Enem, por exemplo, que resolveram essa questão. E essa é uma forma de você resolver essa questão. Literalmente. Eu quando estava lá fazendo meus rascunhos, eu rascunhei assim, tá? Mas não precisa, você podia ter feito a análise das alternativas, né? Eu parei aqui, né? Eu parei aqui, porque nas alternativas corretas só pode ter uma correta. E 5 é uma alternativa correta. Então, provavelmente, as outras certamente são falsas, então eu parei ali. Né? Não precisei calcular mais. Tá? E aí vem algumas indagações ou algumas observações que você pode fazer. Né? A primeira delas é você falar, não, mas você fez matemática, né? Você já é professor de matemática, então para você é mais fácil. De novo, isso aqui não tem a ver com matemática especificamente, ou com matemática muito pesada, com matemática que você vê em faculdade. Média é uma coisa que você vê no ensino fundamental. Então, lembra da pessoa que falou, não, isso aqui é conteúdo de faculdade. Não, isso aqui é conteúdo de ensino fundamental. E de assuntos, de um assunto que você utiliza, sei lá, desde o 6º ano, que é calcular a sua média. Nós estamos tratando de média aritmética simples aqui. É como ir no mercado, comprar uma quantidade de itens, pagar um certo preço, pagar um certo valor, pegar esse valor e dividir pelo número de itens que você comprou. Isso dá a média que você pagou por item. É isso. É média aritmética. Simples. Qual que era o grande bug aqui? O que bugou as pessoas? Né? É a necessidade, na minha opinião, é a necessidade de utilizar letras em vez de números. Lembra que eu falei para você? Como é que, de uma pessoa reclamando, como é que eu vou saber a média se eu não sei o quanto ele tirou nas provas? Exato. Porque se ele te desse o valor das notas de cada prova, não teria questão. Era pegar a soma das notas e dividir por 4. E acabou. Aí você teria a média verdadeira. Não tem exercício ali. Percebe que ali não existe exercício? Ali existe um trabalho mecânico, que é somar e dividir. Não. Aqui não. Nessa questão que foi elaborada, necessita-se de algo que eu já falei, que nós estamos perdendo, que é o poder de interpretação. É o poder de você pegar um problema e simplificar ele, escrever ele numa outra linguagem. Porque é o seguinte, ó, esse enunciado aqui, ó, este enunciado aqui,
ele está escrito na linguagem que nós estamos acostumados, que é a linguagem escrita de português. Quando você faz isso daqui, ó, aqui você está trocando de linguagem. Isso aqui é linguagem matemática. E isso nós estamos perdendo. E, infelizmente, nós estamos perdendo isso. Nós estamos perdendo isso no ensino fundamental, nós estamos perdendo isso no ensino médio, e nós também estamos perdendo isso no ensino superior. No ensino superior, as pessoas também estão começando a ter uma enorme dificuldade de você pegar um problema e você equacionar o problema. Isso aqui beira um problema de modelagem matemática. É você pegar um problema e você dar nome às variáveis e transformar aquela escrita toda, que está escrita em português, e escrever ele em matematiquês. Não tem jeito. É isso que você precisa treinar enquanto você é estudante de matemática. E a minha sugestão é a seguinte: treine enquanto você tem a oportunidade de treinar. Não adianta você não saber equacionar e depois pagar R$ 5.000 num curso de um coach qualquer da vida que acha que vai ensinar você a ganhar dinheiro. Isso nunca vai acontecer. Por que isso nunca vai acontecer? Porque você deixou de fazer algo importante na escola. Qual que é? Equacionar problemas de matemática. Equacionar, transformar o seu problema que está em uma linguagem em outra linguagem. Nesse caso, eu sou professor de matemática, então eu pego questões de matemática. Então, transformar um problema de matemática que está no português e transformar ele em matematiquês. Se você não fizer isso, você pode pagar os cursos de coach quanto você quiser. Porque está faltando algo a você, que é a questão da interpretação. Quando você consegue interpretar, acredite em mim, o mundo vai ter outras cores para você. Ele não vai mais ser só cinza, preto e branco. Ele vai ser colorido. Mas para isso você precisa treinar o seu poder de abstração e de interpretação dos problemas. É claro que tem problemas na filosofia, tem problemas na história, tem problemas na própria língua portuguesa. Lembra que você tem aulas de interpretação de texto? Isso é um tipo de interpretação. Aqui nós estamos falando de outro tipo de interpretação. Transformar um problema escrito em português num problema escrito em matematiquês. Você precisa começar a fazer isso, cara. O quanto antes. E como é que eu faço? Pega exercícios, pega problemas e os transforma do português para o matematiquês. É só treinando. Matemática é igual andar de bicicleta. Não adianta você ficar olhando. Minha mãe ficou assistindo 30 horas de vídeo de pessoas andando de bicicleta. Ela nunca aprendeu a andar de bicicleta. Porque ela nunca treinou, ela nunca subiu na bicicleta e saiu pedalando. Então, não adianta. E a mesma coisa com matemática. O dia que você aprender isso, o mundo da matemática vai se abrir para você. Tá? Enquanto isso não acontece, um abraço a todos. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, compartilha, curte, comente e responda a pergunta que foi feita inicialmente. Certo? Um abraço a todos.